Olá, este é o programa Qual é o seu negócio? O nosso convidado de hoje é Robson Neves e a gente já vai iniciar perguntando qual é o seu negócio. Bom, Márcio, quero agradecer imensamente pelo convite, é uma satisfação estar aqui nesses primeiros encontros inaugurais desse programa, que com certeza vai arrebentar, porque tem muitos autônomos, empresários da nossa cidade que precisam ser vistos. Mas, enfim, o meu negócio, apesar de atuar em outras áreas, é a advocacia, mas a advocacia é especificamente voltada à administração pública, direito público de uma forma geral, licitação, processo administrativo, empresas que contratam com a administração, pareceres para alguns municípios que procuram o nosso escritório, enfim. O nosso ramo de atuação é a advocacia. E o que motivou a ser advogado? Isso, apesar da cara nova, enfim, parecer ser novo, há 20 anos atrás, meu pai teve um problema com a empresa dele. E aí, enfim, diante daquela situação horrível que estava acontecendo, me lembro até hoje, o advogado acabou fazendo algumas besteiras lá e dali eu fiquei revoltado. Morei 8 anos nos Estados Unidos, estudei administração lá e já no Brasil, diante dessa situação, resolvi largar tudo para fazer direito. E isso há 20 anos, cursei advocacia, fiz pós-graduação, fiz mestrado na Universidade Pública de Buenos Aires em Direito Público. Quais são as suas áreas de atuação? É essa, já queimei a largada. Mas mais detalhes sobre Já isso. queimei a largada, mas a minha área de atuação, como eu falei, apesar do escritório atuar em outras áreas, a gente atua voltado para o direito público, que vai tutelar interesses de empresas que contratam com a administração, licitação pública, servidores junto à administração que sofrem processos administrativos disciplinares, enfim, toda essa parte de direito público, licitação, contrato administrativo é o nosso foco no escritório. Muito bem. Dentro de todos esses processos, qual foi o mais complicado que já pegou até hoje? É engraçada a sua pergunta, porque ainda essa semana eu fiz uma postagem por ser, eu sou professor e eu sempre estou tentando levar os nossos alunos a interagirem, a dizer que a internet, as redes sociais é um campo muito importante para desenvolver o exercício da advocacia, colocar sua opinião, sempre com respeito ao próximo. Mas enfim, fiz uma postagem em relação a esse caso curioso de uma empresa que fornece gases medicinais para alguns municípios da Grande São Paulo e há 3 meses essa empresa não paga, aliás, a administração, esse município não paga a empresa e a empresa não tendo, sem alternativa, pediu para que a gente buscasse então a rescisão do contrato e a interrupção do fornecimento do objeto, que é gases medicinais. Só que uma discussão a gente acabou tendo que fazer uma discussão muito ampla em relação a isso, até mesmo por conta do exercício do direito acabar resultando em responsabilidades, inclusive criminais, posteriormente. Por quê? Rescisão do contrato, interrupção de fornecimento de gases é interromper os gases medicinais lá na ponta, nas unidades hospitalares, na UTI, e que está preservando muitas vidas lá. Até que então a gente, depois de muita reflexão jurídica, precisamos, entendemos que a melhor decisão nesse caso é realmente trazer o Ministério Público, que vai cumprir um papel fundamental de fiscal da lei, nos orientar qual é a melhor decisão, tendo em vista o direito posto da empresa, a inadimplência do município, para saber se a gente consegue chegar numa resolução minimamente razoável em relação a essa questão. Esse foi um caso que, contando aqui, parece ser fácil, mas é porque tô colocando a solução. Mas foi um caso que até então foi bastante complexo do ponto de vista de reflexão e o que fazer. Hoje no Brasil as leis mudam a cada minuto. Como é que vocês se mantêm atualizados com as leis? Antigamente, eu sou da época, como eu falei, há 20 anos atrás, Márcio, eu sou da época ainda de ir para... eu sou dessa época, quando cursei Direito, de ir para a biblioteca, de fazer pesquisa de livros, abrir livros, ler livros, doutrinas, a legislação de uma forma geral. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, com a inteligência artificial,
Isso facilita muito, né? Mas prejudica muito aqueles que especialmente, que em tese estão fazendo o curso de direito hoje. Torna, né, aqueles estudantes de direito preguiçoso, né, porque existe a inteligência artificial. E uma máxima que a gente tem discutido muito, em especial no corpo docente, né, na academia que a gente fala, é que hoje em dia o título que nós temos vai valer ainda muito mais, né, porque sabendo a gente, né, do uso da inteligência artificial para concluir trabalhos, enfim, toda essa questão a gente vai, na verdade, pegar no pulo quando for realmente para sabatinar o indivíduo, para saber se aquilo que está escrito lá, muito bem escrito, se ele realmente entende e se ele realmente percorreu os caminhos, né, do aprendizado jurídico para chegar naquele trabalho. Eu gostaria de saber o seguinte, quais são as habilidades essenciais para ser um bom advogado? Márcio, historicamente falando, né, são duas profissões essenciais essenciais a uma sociedade, sobretudo a medicina e a advocacia. Sempre digo que tanto a medicina quanto a advocacia, se a gente estuda a história, eram aqueles profissionais que eram amigos da família, né, que conheciam, as histórias mostram isso, né, as sensibilidades da família, as demandas da família. E se perdeu muito isso ao longo do tempo, tanto no âmbito da medicina como na advocacia. Hoje se tornou uma questão muito mecânica, né, hoje por conta dessa demanda, e isso é uma outra discussão para falar em estelionato educacional, em que as empresas, as instituições privadas, muitas delas que não zelam pela educação jurídica, têm formado, né, alunos de direito jogados no mercado, e esses indivíduos depois vai querer sobreviver dessa situação, né, da advocacia. E aí é onde a gente tem um grande problema, né? A gente tem um grande problema desse estelionato educacional e dessa questão bastante agravante que é a quantidade de demanda para pouca procura. Eu só vou insistir um pouquinho nesse assunto, porque muitas vezes as pessoas falam, não tinham o que fazer, eu fui fazer direito. Então, é mais ou menos isso. A pessoa começa, acha que a advocacia é uma profissão bonita, linda, maravilhosa, uma bela profissão. Então, enche os olhos das pessoas. Mas depois de formado, vem a questão mais triste. Eu sempre digo o seguinte, como professor, muitos alunos, às vezes, a exemplo do que aconteceu comigo, eu passei na OAB no 9º semestre. Só que a gente era do fundão, a nossa turma era do fundão. Ia para os bares, enfim, mas lá nos bares a gente ia discutir o direito para no outro dia perguntar ao professor e saber quem tinha direito, né, naquilo que estava discutindo. A questão hoje de encher os olhos que é o sonho de cada um, né, de conseguir ser senhor do seu tempo, do seu horário. O problema é que por conta dessa péssima formação, né, em que muitos alunos de direito, né, estudantes de direito acabam se informando achando que é uma receita de bolo, né? E na verdade estudar direito, fazer cursar essa profissão, desde o começo o estudante precisa entender que ele vai precisar se tornar especialista em resolver problemas. E aí, se ele não resolve problemas, ele não vai ganhar, não vai sequer sobreviver da profissão, né? E esse é um ponto muito importante, né? Não é difícil, Márcio, como professor eu te falo o seguinte, né? A advocacia por vocação, aquele que se forma em direito, passa na ordem, ele vai fazer a diferença. Porque hoje o que mais tem é o do mesmo, né? É do mesmo, né? O indivíduo muito mais... as pessoas acham que o advogado só vive de processo. E na verdade é muito além disso, né? O advogado de vocação, ele vai o quê? Ele vai fazer gestão de riscos, né? Ele vai tratar daquela empresa para que ela não venha a falir por um cometimento... de um contrato mal celebrado, né, de um servidor que responde um processo administrativo e sequer sabe que aquilo ali vai colocar em risco a sua estabilidade, né? Ou seja, precisa ter, né, para além do processo, você precisa saber de outros inúmeros assuntos como forma de enriquecer ali e trazer uma melhor solução às demandas que chegam, né, até a gente. Agora acho que eu vou jogar contra você aqui, ó. Em quais situações você recomenda evitar um processo judicial?
Bom, né, é o que eu sempre digo, evitar processo judicial, o melhor problema jurídico é aquele que nunca vai existir. Né? Eu acredito muito na advocacia preventiva. E se a gente for fazer uma análise de profissionais autônomos, empresas, servidores públicos, que é a nossa área, né, que realmente passam a ser bem-sucedidos dentro de suas respectivas funções, são aquelas que são bem assessoradas, são aquelas empresas que são bem assessoradas. E o problema permeia exatamente essa questão, assim, né, acreditando na advocacia preventiva, né, o indivíduo, a empresa acaba querendo economizar na etapa mais importante que é a etapa da prevenção. Né, e aonde se é bem sucedido, são nas melhores decisões. Não contratar um advogado depois que a coisa já explodiu apenas para administrar, enfim, né, a tragédia. Não é essa a solução. Né? Então eu acho que esse é o caminho, em especial daquele que pretende contratar um advogado. Muito bem, evitar um processo já é um ganho, né? Já é um ganho, né? E saber administrar, tomar as melhores decisões, que é onde realmente projeta o indivíduo para o sucesso. Tem a questão da mediação, né? Eu queria saber qual a sua visão sobre a mediação e a arbitragem. Márcio, lá no escritório a gente tem, né, uma corte arbitral, muitas, claro, né, para que você submeta qualquer questão à corte arbitral, é necessário que se inclua em algumas condições. Não são todas as condições possíveis de ser submetidas à corte arbitral. A corte arbitral ela vem com a finalidade do quê? De desafogar o judiciário. Né? O judiciário hoje, exatamente por conta de toda essa fala anterior, né, o advogado querendo sobreviver da profissão, ele acaba ajuizando uma ação que não precisava ser ajuizada. Né? No escritório a gente tem uma máxima, antes de qualquer processo, com a autorização do cliente, a gente vai tentar a mediação, a gente vai tentar um acordo, fazer uma composição, não para levar um litígio para o judiciário, mas apenas para ir lá e homologar o acordo. A corte arbitral, a sentença ou a decisão da corte arbitral, da mediação, ela tem os mesmos efeitos de uma sentença judicial. Né? E veio com a finalidade exatamente de fomentar as soluções extrajudiciais. Em especial por conta exatamente da inexistência de muitos casos, né? De não precisar, em muitos casos, levar para o judiciário. Então a corte arbitral, a mediação, enfim, ela vem com essa finalidade de tentar trazer essas resoluções e que desafogue o judiciário. Né? Eu acho que essa é a maior importância. E a falta de conhecimento, né? Eu acho que é muito pouco divulgado as cortes arbitrais, enfim, né? Os efeitos das cortes arbitrais. Aí é que está a importância do seu canal, né? Da gente poder falar isso, da importância de qualquer demanda que uma pessoa tenha, problema jurídico. Eu acho que uma primeira solução possível é buscar se aquela demanda é possível de se encaixar, né, numa corte arbitral, para fins então de ter essa resolução extrajudicial. O que viabiliza, assim, né, traz benefício aos indivíduos, o custo é muito menor, e quando eu falo custo não é só financeiro, é emocional, psíquico, né, e sendo que as decisões que ocorrem na corte arbitral, elas são decisões e recaem sobre ela os mesmos efeitos de uma decisão judicial. Agora vamos falar de grana. Como funcionam os honorários? Os honorários, ele é relativo. Né? Ele é relativo porque hoje nós temos o Estatuto da Ordem e que coloca lá, né, valores mínimos a serem cobrados. Novamente, né, diante da fala que nós abrimos até agora, enfim, dessa questão da advocacia, a problemática da advocacia, da demanda, dos inúmeros profissionais sendo, né, colocados no mercado, os honorários, eles vão de acordo muito mais com o título do indivíduo do que propriamente a técnica. Eu já trabalhei, eu sempre falei que a minha vida inteira profissional na advocacia sempre foi do outro lado da ponte. Né? E isso tudo graças a minha moradia nos Estados Unidos, ter aprendido fluentemente o inglês,
né? Cursei curso superior nos Estados Unidos. Quando eu vim para o Brasil, voltei para o Brasil depois de 8 anos e decidi fazer advocacia, eu falava muito bem inglês, escrevia muito bem inglês e isso me promoveu para estagiar em grandes escritórios e depois, posteriormente, advogar como Demarest, Pinheiro Neto, Neumann Sallucci Marangoni, né? Escritórios esses que só de você entrar você já tem aquela massa. Será que eu vou pagar para respirar aqui? Né? Enfim, né? A exemplo desses escritórios que são muito bem montados, enfim. O que eu quero dizer ser relativo é que muitos desses escritórios, os donos, muitas vezes aqueles que são empregados, advogados, têm muito mais conhecimento e títulos do que os próprios donos. Né? A diferença é que qualquer ambiente comercial profissional tem a necessidade de você se projetar e saber como vender. Né? Então, eu tinha um professor e um grande doutrinador que uma vez deu um parecer para o indivíduo, e o indivíduo falou, pô, mas isso tá muito caro esse parecer que você me deu. Ele pegou e falou, então me dá aqui. Então ele rasgou o nome dele e agora você pode pegar isso daqui, pode pedir para qualquer advogado, enfim, né, copiar o que eu dei de parecer aqui e ele vai te cobrar muito mais barato. Ou seja, é o nome, né, a credibilidade que o indivíduo tem na sua especialidade de atuação. Muitos advogados hoje são generalistas, Márcio. Né, se metem né, em áreas que não é de sua especialidade. E acaba, né, aquilo que era um problema, acaba potencializando ainda mais para o seu cliente. Por quê? Porque precisa de uma especialização na área que o indivíduo for atuar. Então, essa questão de honorários ela é muito relativa. Né? Não tem assim algo que vai determinar. Eu ouço, 20% da causa, 30% da causa, existe isso? Não, existe. Né? Em algumas áreas do direito. Isso acontece muito na área do direito trabalhista, né? Que é no êxito. Mas, novamente, não existe uma regra. Né? Existem honorários que são cobrados por hora, existem honorários que são cobrados no êxito, existem honorários que são cobrados, né, uma parte para iniciar o processo e a outra do que eventualmente for o resultado útil do processo. Então não tem, né, assim, é relativo à forma como se cobra honorários e também é relativo à questão do quanto que tem que cobrar, né, para cada demanda. Uma demanda pode ser cobrada um valor por um advogado e outro totalmente absurdo, aparentemente, por um outro profissional. Mas aí o que vai respaldar aquilo realmente é o título que o indivíduo tem. Robson, Dr. Robson, o que a advocacia mudou na sua vida? A advocacia, como professor eu sempre falo, às vezes o estudante de direito ele entra, né, a gente já consegue, depois de 12 anos que eu sou professor, ele chega de calça de moletom, de boné, de camisa solta, quando vai chegar lá para o 4º, 5º ano, aquele que, eu sempre digo, aqueles que vingarem, chegar até lá, você percebe que mudou totalmente. Né? A advocacia, Márcio, o direito de uma forma geral, eu acho que ele precisava ser inserido no ensino médio, ensino fundamental. Né? O direito, de uma certa forma, historicamente, quando você pega a Grécia, né, se aprende o direito no berço. Aos 18 anos o indivíduo vai para a praça pública defender os seus direitos, sem nunca ter feito direito. Né? Ele vai aprender questões de cidadania, que é o resultado de conhecer os seus direitos. O direito, a advocacia, ele mudou a minha vida por essa percepção de vida que a gente acaba tendo que ampliar. Né? A gente que atua no direito público, em especial, a gente atua com o Estado, a gente atua com a democracia, com a cidadania, e conhece muito dos flagelos da sociedade e as razões pelas quais a sociedade é flagelada, por falta de conhecimento. Né? Então, o direito ele mudou a minha vida, a sua perspectiva, né, de pensar a vida fora da caixinha, né? De poder não só usar um escritório, né, como fonte de renda, mas também, e muitos foram os casos de clientes chegarem no escritório e o meu escritório servir como um sofá do divã. Né? Ele sair de lá sem ter contratado nada, mas sair de lá agradecendo imensamente pelo papo que acabou dando uma luz na vida da pessoa. E isso é muito importante. Uhum. Doutor, qual mito sobre advogados mais incomoda o senhor? Mito? Eu acredito que a questão do advogado, o mito é aquele indivíduo que se coloca como porque fez direito, sempre todos os advogados
senão a gente existe essa vaidade, né? Acaba você concentrando a ideia da verdade absoluta. Né? O advogado que é o mais bem sucedido assim, né? nos mais diversos aspectos da vida é aquele que se coloca à disposição para ser convencido. E é um mito que não existe. Assim, estudar direito, nem sempre aquele que estuda direito é o dono da verdade. Né? Até porque o direito ele vai tratar de humanas e a todo momento o direito ele muda, né? Assim como você compra um celular de última geração hoje, amanhã ele já não é mais a última geração. Você estuda direito e tem um conhecimento hoje, não significa dizer que esse direito amanhã será aquele defendido como verdade absoluta. Então eu acredito que essa questão, em especial da sociedade, de olhar o advogado como um doutor, o dono da verdade, ela precisa ser mais crítica, até para evitar a contratação errada. Né, de muitos indivíduos que acabam palestrando muito mais do que propondo reais soluções para a situação do indivíduo. Nós vamos entrar em tecnologia. Como é que a inteligência artificial influencia no trabalho do advogado? Márcio, é uma coisa muito louca, assim, né? E eu posso confessar para você que é inevitável. Né? Até o começo desse ano, eu resistia a falar de tecnologia, em especial da inteligência artificial, ChatGPT. É inevitável isso na vida de qualquer profissional. Vai mudar a advocacia? Já mudou. Já mudou? Já mudou exatamente porque, enfim, na verdade a inteligência artificial, a tecnologia, ela é um instrumento de organizar ideias. Né? E muitos advogados hoje, né, se utilizando da inteligência artificial, se você pegar históricos de julgamentos, são muitos julgamentos que muitos advogados estão sendo representados na ordem dos advogados, porque ele dá uma ordem lá e precisa saber como dona de casa, né? Para você saber mandar uma empregada, você precisa saber fazer. Né? E a gente é dessa época, de aprender na mão, na raça. Hoje a gente, em especial da nossa geração, tem uma facilidade maior de lidar com a inteligência artificial do que esses que estão se formando agora. Muitos desses que já se formaram, já estão atuando no direito, respondendo processos administrativos, porque dá uma ordem para a inteligência artificial, ela vai criar jurisprudência, vai criar decisões essas que esses advogados sequer tem tido, enfim, né, um mínimo de zelo para pelo menos ler tudo, se certificar que realmente a inteligência artificial não criou nada. E esse é um problema sério que já está sendo enfrentado pelo judiciário. Vou perguntar se acontece isso. O cliente chega, aconteceu isso, você joga lá no chat GPT e ele dá faça a defesa para mim. Então ele te dá toda prontinha, mas ele só vai assinar. Como eu falei, é inevitável. Hoje, o Poder Judiciário, isso aí é uma matéria há pouco, o Poder Judiciário, não, assim, se não aquele nos rincões do Brasil, mas pelo menos nas grandes metrópoles, enfim, né, os tribunais de justiça, já estão usando inteligência artificial para fazer resumo de processo. É inevitável, né? Inclusive, na contrapartida, existem cursos para advogados, né, reciclando como fazer uma petição inicial. Por quê? Dizendo o seguinte, olha, né, você que fazia print e anexava lá na tua peça inicial, não faça mais. Por quê? Porque a inteligência artificial tem dificuldade de contextualizar aquele print, que é uma imagem, ao contexto. Então, ao invés de você printar e colar na sua peça, né, transcreva o que está lá e coloque o documento como anexo. Então, para você ver, é inevitável. Dizer se isso acontece, como eu falei novamente, é inevitável, tanto do ponto de vista de nós, advogados, operadores do direito, mas como do judiciário. Né? Isso é importante até para que se viabilize a celeridade processual dentro do judiciário. Né? Já vai dar lá para o juiz lá os pontos controvertidos daquela ação, viabilizando, facilitando para que ele julgue aquela ação nos termos do conhecimento e convencimento dele. Doutor, você é a favor, por exemplo, a única classe que tem que fazer tirar o OAB, né? Sim. É a única, é o advogado. É o advogado. Tem outros, mas não tão, enfim, né? Não tão rigorosos como, não sei,
não sei se é o termo certo ser rigoroso, mas a condição para o exercício da advocacia é a prova da ordem. Porque o senhor tem um número assim que as pessoas se formam e não conseguem? São muitos, Márcio, são muitos. Como é que eles trabalham? O que eles são vão fazer? Muitos. O que é permitido eles fazerem? Na verdade, se forma, você cursa direito, né, e não passa na OAB, em tese você não pode fazer nada. Nada. Você só vai ter lá um diploma, né? Você pode ser eventualmente um assistente jurídico, enfim, mas é uma profissão quase, enfim, inexistente hoje em dia. Antigamente poderia até falar sobre isso, mas hoje em dia, em especial, né, tornando o ChatGPT como o assistente, nenhum escritório vai pagar um assistente para um assistente físico. Mas é inevitável, sobretudo porque a prova da ordem, ou qualquer prova, Márcio, mas vamos, né, nos atentar à prova da ordem, ela é muito mais psicológica do que propriamente técnica. Sempre brinco, chega no 5º ano, né, os alunos que estão em estágio comigo, eu falo, olhem para trás e me falem, o que vocês aprenderam? Você só fala, não aprendi nada. Né? Eu vou lembrar do quê? Como é que eu vou passar numa prova da ordem? Enfim, existem meios, né, existem formas. Eu participei muito das comissões de São Paulo, em especial, né, da Comissão de Ensino Jurídico, em que existem metodologias assertivas, né, para se estudar. Só que é o seguinte, você não estuda, né? Quando eu fui fazer a prova da ordem, eu simplesmente quase perdi família, eu namorava, quase perdi namorada, quase perdi, enfim, não tinha mais interação social. Mas eu sabia já, né, eu já sabia o que eu queria, eu sabia que eu precisava passar. Por quê? Porque se você vai e não passa, né, a prova, você vai fazer a prova. Quando você sai lá né, do ambiente onde você fez a prova, qualquer pessoa que te e aí, fez a prova, passou, aí se você não passou, já é aquele discurso de derrota, né? A pessoa fala, pô, você estudou 5 anos e não passou numa prova, aí você vai para a segunda, não estuda bem, não passa de novo, o psicológico vai começando a fazer o quê? Vai começando a te cegar em relação a coisas simples, né? E que se você tivesse um estado de espírito, uma tranquilidade para fazer, você o faria. Então a sugestão tem que fazer, se for fazer, realmente assim, né? Se fecha no quarto, se fecha no ambiente e nesses 3 meses que você vai estudar antes da prova, faça o que for preciso, mas estude para passar. Muito bem, e se não passar eu já vi muitos advogados ser frentista. São muitos. Advogados, né? É nobre, mas a vergonha, assim, né? Aquela sensação de frustração é muito grande. Doutor, ainda existe advogado de porta de cadeia? Tem, Márcio. Porque o advogado geralmente porta de cadeia, geralmente a gente traz esse jargão, aquele advogado que não cobra o que deve ser cobrado. É aquele que, na verdade, está no mercado, está garimpando e que cobra qualquer valor para pegar aquela ação. O advogado de porta de cadeia não é só aquele que fica em frente à delegacia, né? O advogado de porta de cadeia é aquele que marginaliza a nossa profissão. A gente tem um estatuto da ordem que é o mínimo que precisa ser cobrado. O que vai acontecendo? Os advogados vão sendo formados, vão sendo jogados no mercado e esses indivíduos eles têm, né, até por uma questão de mérito, né, e de cobrança da sociedade, da esposa, da mãe, do marido, enfim, precisa sobreviver da profissão. E se não sobrevive, né, a única forma de tentativa de sobreviver da profissão, se não tem um caminho certo de prospecção, uma especialidade, se não avança nesse sentido, é exatamente cobrar qualquer preço, né? E esse que cobra qualquer preço é o denominado advogado porta de cadeia. Certo. Para quem é o estudante de direito, o senhor é professor, sim. Mas aqueles que não são seus alunos, que estão nos assistindo agora, que tem na cabeça, vou fazer direito, qual o conselho que o senhor daria para ele? Eu acho que o direito, ele é como uma questão religiosa. Né? O direito, ele precisa ter vocação, né? Que ninguém venha cursar o direito por encher os olhos no sentido de que, poxa, eu vou me formar, eu vou ter o meu escritório. Isso sim é um mito, né? É uma utopia. Em especial por se tratar de cada 3 meses são lançados no mercado, são indivíduos que passam na ordem, são milhares, né, a cada 3 meses jogados no mercado.
Então, assim, mas do contrário também, Márcio, não é difícil você fazer a diferença. Porque na mesma lida em que todos estão se formando, assim, né, numa regra geral, 50%, 51%, a gente que é professor tem essa métrica, né, são formados na coxa, de 100%, Márcio, só 5% é que acaba realmente conseguindo viver da profissão. Agora, é uma missão? É uma missão. É possível fazer a diferença? É muito fácil fazer a diferença, mas você precisa ser diferente, né? Porque não é uma receita de bolo. Como eu falei, para fazer a advocacia, o direito, você precisa entender que você vai ter que se tornar mestre em resolver problemas, em um especialista, né, em ver a vida de uma forma mais ampla do que aquela apenas voltada às suas convicções. Então eu acho que é sobre esses pontos que precisam ser refletidos para o indivíduo tomar uma decisão e fazer o direito. Dr. Robson, advogado, professor, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Qual é o seu negócio? Gostaria que o senhor colocasse como entrar em contato com o senhor, onde o senhor está, como entrar em contato com o senhor. Eu sempre digo, logo no começo das aulas, eu falo, já sempre faço a pergunta, né? Quem de vocês tem rede social? Aí você fica, uns não sabem se fala assim ou não, eu sempre brinco. Quem não tem rede social, eu não confio, né? Porque tem alguma coisa, tem algum problema aí. Para me encontrar, em especial, esse canal, que ele é bastante regional, né? É muito fácil, coloca lá Dr. Robson Neves lá, Instagram, TikTok, Facebook, enfim, né? Com certeza vocês vão me encontrar, que eu interajo bastante nas redes sociais, Márcio. E até mesmo com a finalidade de apresentar, né? De mostrar que as redes sociais hoje, as discussões de boteco saíram do boteco, vieram para as redes sociais. E as redes sociais é um campo bastante vasto para que você possa colocar, exercer a sua opinião, exercer o ponto de vista crítico, mas até o ponto que é saudável, né? Desse ponto para lá você precisa entender que tem que deixar de mão. Ou seja, então, para me encontrar, basta colocar lá Dr. Robson Neves lá, vai me encontrar de alguma forma, com certeza vai me encontrar lá. Ok, doutor. Nós tivemos uma aula sobre advocacia, em pouco tempo já tivemos, né? Uma aula. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor que nos abrilhantou aqui dentro dessa área tão nobre. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Marcos. Satisfação. E na semana que vem a gente tem mais. Muito obrigado pela sua audiência.